Desde cedo, você aprendeu a se proteger do mundo, a evitar riscos, a se mover com cautela como alguém que caminha no escuro tentando não tropeçar. Mas ninguém te ensinou a vencer. Ninguém mostrou como transformar essa mente treinada para sobreviver em uma mente capaz de criar, expandir e conquistar. O que você chama de destino, muitas vezes, é apenas o reflexo daquilo que tolerou. E o que você aceita repetidas vezes, a mente assume como verdade absoluta. Por isso tantos vivem presos ao mesmo ciclo, porque acreditam que a vida é dura, quando na verdade dura é apenas a ideia que carregam sobre ela. O limite nunca esteve na realidade, sempre esteve na forma como você a enxerga. A diferença entre quem permanece no chão e quem sobe montanhas não está na força, nem no talento, mas no nível de consciência com que cada um interpreta o próprio caminho. Enquanto muitos gastam energia fugindo do que sentem, evitando qualquer desconforto, os que avançam decidem encarar o que dói, compreendendo cada sensação como parte do processo. Eles sabem que ignorar a mente é perder o controle do próprio destino. Observar o pensamento antes que ele se transforme em verdade é o primeiro passo para romper o ciclo do automático. E quando você começa a enxergar a mente como um campo que pode ser treinado, tudo muda. A mente é uma ferramenta poderosa, mas uma ferramenta sem direção se volta contra o próprio Criador. Por isso, cada pensamento que você alimenta se torna um músculo mental. Quando reclama, você enfraquece. Quando aprende, fortalece. Quando repete padrões negativos, aprofunda o buraco. Quando escolhe novas rotas, reprograma o caminho. Nada externo te derruba mais do que a narrativa silenciosa que você repete por dentro. É essa narrativa que molda sua coragem, sua confiança, sua ação e até a forma como você enxerga oportunidades. Antes de tentar mudar o mundo, você precisa mudar o mundo que existe dentro de você. Muitos acreditam que pensam livremente, mas vivem sendo comandados por impulsos que nunca questionaram. Uma mente indisciplinada permite que qualquer pensamento entre, que qualquer emoção dite o ritmo, que qualquer medo se torne verdade. E quando você não controla a própria mente, ela se torna um terreno aberto, onde tudo se instala. Por isso tanta gente vive exausta, não por causa do que faz, mas pela carga mental que alimenta todos os dias. Cada pensamento que você não vigia ganha força e se transforma em hábito. Cada hábito que você não escolhe conscientemente passa a escolher sua vida por você. Tudo começa no invisível. Cada escolha, cada decisão, cada sentimento nasce primeiro na mente, muito antes de aparecer na prática. Aquilo que você tolera internamente, inevitavelmente cria externamente. Se você acorda acreditando que o dia será pesado, mesmo sem perceber, prepara a mente para o cansaço. Se acorda acreditando que o dia é uma chance, prepara o corpo para agir. Dois indivíduos vivem sob o mesmo céu, mas um enxerga obstáculos enquanto o outro enxerga caminhos. O que muda não é o mundo, é o olhar. E treinar esse olhar é o que diferencia quem apenas sobrevive de quem cria possibilidades. Treinar a mente é interceptar o pensamento antes que ele se transforme em crença. Quando algo negativo surgir, observe com calma. Isso é fato ou é medo? Isso é real ou é uma projeção? A mente trabalha para você, não o contrário. E todo pensamento que não te fortalece está distorcendo sua visão. A segunda etapa é substituir o padrão automático por um padrão consciente. A repetição é o alimento de qualquer hábito, por isso você deve repetir aquilo que deseja se tornar. Você afirma, você sustenta, você reforça, até que o cérebro entenda que aquela nova rota é o novo normal. Um gênio não é quem pensa mais rápido, mas quem pensa com intenção. Ele não reage ao que sente, ele investiga o que sente. Não precisa de mais motivação, mas de mais direção. O que te move não é o desejo de mudar, é a capacidade de manter o foco mesmo quando ninguém está olhando. O foco nasce da decisão de não desperdiçar energia com aquilo que não te aproxima do que realmente quer. Toda mente brilhante já enfrentou caos, dúvida e confusão, mas aprendeu a criar clareza dentro do próprio ruído. Essa clareza é treinável e você pode construí-la. Foco não é ausência de distrações, é aprender a ignorá-las. A transformação começa no momento em que você vigia o que pensa, decide o que continuará pensando e age como se já fosse a versão que deseja se tornar. A mente aprende por imitação. Quando você se comporta como alguém bem-sucedido, ela registra que esse é o seu novo padrão. A mudança não nasce do desejo, nasce da disciplina. E disciplina é a ponte entre onde você está e onde quer estar. Quem disciplina a mente cria a vida.
Quem espera motivação perde o tempo. Quem age com intenção constrói resultados. Toda pessoa que realizou grandes feitos enfrentou dias de dúvida, cansaço e confusão. Mas continuou mesmo assim, porque entendeu que sentimentos são passageiros e propósitos são permanentes. Treinar a mente é fazer o certo mesmo quando o corpo pede o conforto. É sustentar o movimento mesmo quando parece que nada está acontecendo. É confiar no processo enquanto o mundo não te aplaude. A maioria falha não pela falta de capacidade, mas pela impaciência diante do silêncio, entre o esforço e o resultado. O gênio suporta o silêncio. Ele sabe que a disciplina de hoje cria a liberdade de amanhã. O dinheiro é consequência, não causa. Prosperidade não nasce do esforço mecânico, mas da direção mental. Muitos trabalham duro, mas não avançam porque dissipam energia em 10 caminhos ao mesmo tempo. Confundem movimento com progresso. Não é sobre fazer mais, é sobre focar melhor. O gênio entende que energia dispersa é energia desperdiçada. Ele escolhe um objetivo e vai fundo. E é por isso que alguns prosperam, enquanto outros apenas sobrevivem. A mente focada percebe oportunidades que a mente distraída nem nota. Quando você sustenta a concentração profunda, começa a enxergar detalhes que antes eram invisíveis, e é nesses detalhes que mora a ascensão. Mas nada disso acontece por acaso. A ascensão sempre nasce do olhar treinado, da mente que aprendeu a enxergar além da superfície e do indivíduo que decidiu que não viverá mais no piloto automático. A maioria segue a multidão porque tem medo de pensar por conta própria, medo de assumir responsabilidade pelo que pode se tornar. O gênio, por outro lado, caminha na contramão, não por rebeldia, mas por consciência. Ele compreende que a verdadeira riqueza está em romper padrões internos e criar novos códigos mentais, aqueles que permitem enxergar o extraordinário dentro do comum. A mente que se disciplina se liberta. Quando você começa a dominar os próprios pensamentos, percebe que não é o mundo que te limita, mas o diálogo interno que você construiu ao longo dos anos. E esse diálogo, quando não é questionado, se torna um cárcere. Quantas vezes você desistiu de algo antes mesmo de tentar? Quantas oportunidades você rejeitou por acreditar que não estava pronto? Quantas portas você nem tocou por medo de ouvir um não? É impressionante como a mente cria monstros que não existem, paredes que nunca foram erguidas, obstáculos que se desfazem assim, que você decide avançar. A liberdade começa quando você confronta suas próprias narrativas. A mente é como um jardim, e todos os dias você cultiva algo, mesmo sem perceber. Alguns cultivam dúvidas, outros medos, outros coragem. A diferença está no que você rega. Se você dedica atenção às falhas, elas crescem. Se dedica atenção às possibilidades, elas se multiplicam. O gênio entende isso e, por isso, cuida da própria mente, como quem cuida do solo mais precioso da vida. Ele seleciona os pensamentos que alimenta, controla os impulsos, escolhe o que permanece e descarta o que não serve. Não porque é perfeito, mas porque sabe que qualquer descuido mental cria raízes profundas que podem desviá-lo do caminho. Você não precisa de sorte, precisa de clareza, e clareza nasce do silêncio, da capacidade de ouvir a própria mente sem medo do que pode encontrar. Muitos fogem desse silêncio porque ele revela verdades difíceis, hábitos que precisam ser abandonados, ciclos que precisam ser encerrados, desculpas que precisam ser eliminadas. Mas é exatamente nesse confronto interno que nasce a força. O gênio não teme o silêncio, ele o utiliza como ferramenta. Ele entende que, para avançar no mundo externo, precisa primeiro organizar o mundo interno. E quando a mente se alinha, a vida flui. As decisões se tornam naturais e os resultados inevitáveis. Se você quer mudar sua vida, comece observando seus pensamentos nos primeiros minutos do dia. Quando acorda reclamando, programou o fracasso. Quando acorda agradecendo, programou a abertura. A mente obedece às primeiras instruções que recebe, e por isso o início do dia é um portal poderoso. O gênio desperta intencionalmente, escolhendo o que sentir, o que pensar e o que projetar para a própria realidade. Ele não se deixa envolver pela negatividade do mundo, porque entende que cada pensamento inicial cria a vibração que o acompanhará por horas. Por isso ele cuida do amanhecer como quem protege o bem mais valioso. Dominar a mente é aprender a enfrentar o desconforto sem fugir. Crescimento nunca nasce do fácil, mas do incômodo. É no momento em que você sente vontade de desistir e mesmo assim avança, que a mente se expande.
É quando você supera um limite interno que a realidade externa se ajusta. A maioria não fracassa por falta de habilidade, mas por falta de resistência emocional. O gênio treina essa resistência todos os dias. Mantém a disciplina quando tudo pede descanso. Mantém o foco quando tudo pede distração. Mantém a intenção quando tudo parece estagnado. A mente disciplinada transforma o impossível em rotina. Cada pensamento que você sustenta é uma ordem enviada ao cérebro e ele obedece sem questionar. Se você diz não consigo, ele enfraquece o corpo. Se você diz vou tentar, ele hesita. Mas se você afirma eu vou fazer, a mente se reorganiza para encontrar caminhos, não desculpas. É impressionante como pequenas mudanças de direção mental produzem grandes mudanças de destino. O gênio sabe disso. Ele usa palavras como armas, pensamentos como ferramentas e crenças como alicerces. Ele não espera sentir para agir, age até sentir. É por isso que alcança o que muitos apenas desejam à distância. Há um ponto crucial no caminho de quem busca expandir sua vida. Entender que a mente precisa ser treinada diariamente para permanecer firme diante das distrações que tentam desviá-la. O mundo moderno compete pela sua atenção a cada segundo. E é exatamente por isso que a disciplina mental se tornou uma das virtudes mais valiosas que alguém pode desenvolver. Quando você aprende a direcionar seus pensamentos para um propósito específico, algo poderoso acontece. A sua realidade começa a se alinhar com esse propósito. Napoleon Hill ensinava que cada pensamento repetido, cada imagem mental alimentada e cada decisão tomada com intenção fortalecem o campo onde seus resultados serão construídos. A disciplina transforma o que parecia distante em algo inevitável, porque você deixa de agir movido pelo impulso e passa a agir guiado pela visão. E quando a sua visão se mantém acesa, mesmo nos dias difíceis, você se torna imbatível diante das circunstâncias. A verdadeira virada acontece quando você percebe que disciplina não é rigidez, mas sim liberdade. Liberdade de escolher o que realmente importa, enquanto o resto perde força sobre você. Muitas pessoas acreditam que disciplina é um peso, quando na verdade ela é a chave que destranca portas que antes pareciam inalcançáveis. Quando você mantém sua mente alinhada ao seu objetivo dia após dia, cria um ritmo interno que te impulsiona mesmo quando a motivação falha. É como construir uma estrada sólida por onde seus sonhos finalmente podem caminhar. Napoleon Hill dizia que o hábito de persistir transforma qualquer pessoa comum em alguém extraordinário, porque elimina o ciclo de começar e parar que aprisiona tantos. Ao sustentar sua disciplina, você mostra ao universo que está pronto para receber aquilo que vem buscando, com tanta determinação. E é exatamente nesse momento que as oportunidades começam a surgir, com mais clareza e frequência. Existe um instante em que a disciplina se converte em força interior, e essa força muda completamente a forma como você reage ao mundo. Antes, cada desafio parecia um obstáculo gigantesco. Agora, ele se transforma em um degrau que te impulsiona para cima. Quando sua mente entende que nada é capaz de te tirar do caminho, ela para de desperdiçar energia com dúvidas e passa a direcionar tudo para a construção daquilo que você deseja. É nesse ponto que surge uma confiança silenciosa, profunda, que não depende de elogios, validações ou garantias externas. Napoleon Hill afirmava que a autoconfiança é fruto direto da disciplina constante, porque quem cumpre o que promete para si mesmo se torna invencível. E ao viver nesse estado, você não apenas avança, você cresce de uma forma que surpreende até aqueles que nunca acreditaram que seria possível chegar tão longe. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal Desperte Sua Mente, deixe seu like e nos ajude a compartilhar com o maior número de pessoas nossas reflexões diárias. Gratidão!